Oi, gente abençoada, tá tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa e com a sua família. Se esse é o primeiro vídeo aqui do canal que você está assistindo, seja muito bem-vindo. O meu nome é Aline Musi e esse aqui é o meu canal. Um canal onde a gente não tem nicho definido, onde a gente fala sobre a vida, sobre as coisas e aonde Deus está em tudo isso. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Gente, eu tô muito feliz de conseguir aparecer aqui antes do ano findar, né? De conseguir ter voltado aqui ainda mais uma vez em dezembro. Isso é graça, é misericórdia de Deus e a gente tem que ser muito grato por isso. Hoje eu tô aqui de volta porque eu quero dividir uma palavra com vocês. Tá aqui a minha Bíblia, né? Como eu sempre falo aqui no canal, sempre deixo claro que eu não venho aqui trazer verdades e imposições para as pessoas aplicarem na vida delas. Eu sempre venho compartilhar com vocês palavras que estão fazendo sentido na minha vida, que estão me trazendo aprendizado, crescimento. E eu compartilho aqui porque pode ser que isso faça sentido e que ajude pessoas também aí do outro lado. Então esse é o propósito aqui do canal. Hoje eu vim trazer aqui uma palavra que eu considero bastante conhecida para quem já é cristão, mas eu acredito que não são só pessoas que são cristãs que assistem aqui o canal. Então, se você não conhece essa palavra, você vai conhecer hoje, mas se você já é cristão, essa palavra é bastante conhecida. Se vocês ouvirem um ruído aí atrás, é porque tá um barulho muito gostoso aqui de chuva, então é porque tá chovendo esse chiado aí. Essa palavra está no livro de 2 Reis, no capítulo 4. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 7, vou ler 7 versículos só. E essa palavra é bastante conhecida, né? Essa palavra de 2 Reis, ela é bastante conhecida, o título dela é Eliseu aumenta o azeite da viúva. Diz assim, eu vou ler aqui com vocês. Uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que hei eu de te fazer? Declara-me o que tem em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai e pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita azeite em todos aqueles vasos, e põe a parte que estiver cheio. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse ao seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber, o homem de Deus. E ele disse: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e o teu filho vivei do resto. Né? Essa palavra tem falado no meu coração, estava pensando sobre ela esses dias. E se você assiste aqui o canal, se você acompanha o canal aqui, tem um tema que eu tenho muito carinho e que eu falo muito aqui no canal, que é sobre autoconhecimento. É um tema que eu tenho muito carinho para falar, porque como a gente sofre quando a gente não se conhece, né? Quando a gente não conhece a nossa essência, quando a gente não descobre a nossa verdadeira identidade. E eu faço sempre questão aqui no canal, tem vários vídeos aqui no canal onde eu falo sobre isso. Eu faço sempre questão de falar que a nossa identidade verdadeira, genuína, a gente só descobre em Deus. A gente só consegue entender quem nós somos e para que nós fomos criados, qual é o nosso verdadeiro propósito em Deus. Enquanto a gente não entende a nossa verdadeira identidade em Deus, a gente vai tentar se preencher. A gente vai tentar se preencher com o nosso trabalho, a gente vai tentar se preencher com hobby, a gente vai tentar se preencher nos relacionamentos, mas a gente nunca vai encontrar a satisfação plena até que a gente encontre em Deus a nossa verdadeira essência, né? Tem um vídeo aqui no canal que eu falo melhor sobre isso e eu vou colocar ele aqui embaixo para depois, se você quiser assistir com mais calma, você assistir. E o que essa palavra tem a ver com isso, Aline? Esse texto que você leu falando de uma viúva que tinha acabado de perder o marido e que estava à beira de ter que entregar os seus filhos para ser escravo, porque nessa época aqui as coisas funcionavam assim. Então, se você tinha uma dívida e você não conseguia pagar, teoricamente você tinha que dar um penhor, você tinha que dar alguma coisa para quem você estava devendo. E aqui no caso seriam os filhos dela, né? Que seriam levados para ser escravizados por causa dessa dívida. Então, o que isso tem a ver com o autoconhecimento, né? Como você se conhecer?
Essa mulher, ela chega pro profeta, e eu imagino que quando ela chega para falar com Eliseu, talvez ela idealizasse na cabeça dela que Eliseu ia fazer uma oração, ou que Eliseu ia levantar um clamor, ou que Eliseu ia montar um altar e algo miraculoso ia acontecer e aquela dívida ia ser paga e ia aparecer de repente ali o dinheiro que ela precisava para pagar a dívida, para não ter que abrir mão dos filhos dela. E quando ela chega para falar para o profeta, né, de repente, para surpresa dela e até para nossa que lê a história, o profeta chega para ela e fala assim: e o que que você quer que eu te faça? Me diz o que que você tem na sua casa. E essa pergunta fala assim tanto comigo, sabe, mas tão profundamente comigo, porque os maiores segredos, os maiores e mais importantes segredos para a gente viver os milagres da parte de Deus estão dentro da nossa casa. E quando eu falo que estão dentro da nossa casa, eu não estou falando somente nossa casa física, mas eu estou falando da nossa casa espiritual, eu estou falando da nossa casa emocional, eu estou falando da nossa casa sentimental. Então, os maiores segredos para você vencer as batalhas, para mim vencer nossas batalhas, está dentro da nossa casa. E quantas vezes a gente ora a Deus, né? Vamos supor que Eliseu aqui fosse uma personificação do próprio Deus. Toda vez que a gente vai orar para falar com Deus, a gente muitas das vezes está esperando que Deus faça algo da parte dele, que ele envie um anjo do céu para te dar uma resposta, para me dar uma resposta, ou que ele faça aparecer algo, a gente quer sentir um arrepio, a gente quer ouvir alguma coisa, a gente quer que Deus envie um profeta para falar com a gente. E muitas das vezes a gente não para entender e observar que às vezes as respostas que a gente precisa está dentro de nós. É dentro de nós, dentro da nossa casa, que a gente precisa procurar as respostas, e às vezes o milagre está dentro de nós e muitas das vezes a gente está procurando fora. Quando ele pergunta para ela, ele chega para ela e fala assim: você quer um milagre, mas me diz você o que que você tem dentro da sua casa. Então, Deus, ele está querendo de nós que a gente tenha algo para apresentá-lo quando a gente vai se colocar diante dele. E quantas vezes a gente vai dobrar o nosso joelho para orar e não tem nada para apresentar para Deus? A gente quer que tudo 100% venha dele pra gente, mas a gente não tem nem um pouquinho de fé, a gente não tem nem um pouquinho de renúncia, nem um pouquinho de sacrifício, a gente não quer fazer nada. E essa palavra aqui vem de confronto assim a minha vida e de repente é de quem vai ver esse vídeo, que a gente precisa ter alguma coisa. Mesmo que seja pouquinho, a gente precisa ter alguma coisa. Quando a gente vai diante de Deus, a gente precisa ter pelo menos um pouquinho de fé. A gente precisa ter pelo menos um pouquinho de atitude, a gente precisa pelo menos ter um pouquinho de coragem para apresentar a Deus para que o milagre aconteça. E quando ela chega para falar para ele, ela fala assim: caramba, eu imagino ela pensando assim: caramba, por essa eu não esperava. Eu pensei que o que eu precisava ia vir totalmente do profeta, mas ele tá mandando eu procurar alguma coisa na minha casa. Então, de repente, o que Deus queria falar com a gente, né, hoje, né, para mim, para você, é que procure dentro de você o que que você tem. O que que você tem para mim poder multiplicar? O que que você tem para mim poder trabalhar? O que que você tem para mim poder transformar no milagre que você está precisando? E ela pega e fala assim: Senhor, peraí, o que que eu tenho na minha casa? Ah, eu não tenho nada. Ela fala assim: eu não tenho nada. Senão um pouquinho de azeite, senão uma botija de azeite. Aqui me vem duas coisas à cabeça. Ela pega e fala assim: eu não tenho nada senão uma botija de azeite. Quantas vezes a gente olha pra gente e não valoriza o que a gente tem? Isso tem martelado muito dentro de mim. Quantas vezes a gente está perdendo tempo observando a vida das outras pessoas, se comparando às outras pessoas, esquecendo, eu falo muito isso aqui no canal, esquecendo de valorizar o que nós temos, seja em nós, seja nas nossas capacidades, seja na nossa casa física, seja a família que Deus deu pra gente, o casamento que Deus deu pra gente. Muitas vezes a gente deixa de valorizar o que Deus nos deu como bênção, porque a gente fica comparando a nossa vida com outras pessoas. A gente fica querendo ter o que não é nosso, o que não nos pertence, e deixamos de valorizar o que realmente é nosso. Então aqui, essa mulher começou a pensar: peraí, eu só tenho um pouquinho de azeite. Aí o que que Eliseu pega e fala para ela?
Eu imagino assim, né, conjecturando, é nesse pouquinho de azeite que está a tua vitória. Então, não despreze o pouquinho de azeite que você tem. De repente, o pouquinho de azeite que você tem é o pouco que você tem, que você consegue sorrir, é os 10 minutos que você tem de oração, é as 2 horas que você consegue fazer de jejum, mas é aí que está o teu milagre. Às vezes, o teu pouquinho de azeite é o louvor, né? É o louvor que você louva, aí está o teu pouquinho de azeite. Então, aí está o teu milagre. Essa palavra que Deus está querendo falar pra gente. Mas além do azeite, só o azeite puro não era um milagre, precisava de ter uma orientação. E qual foi a orientação que ele deu para ela? Você vai pegar vasos emprestados. Os vasos não eram dela, não eram dela, ela só ia pegar emprestados aquele vaso. Mas apesar dos vasos ser dos vizinhos, o milagre era dentro de casa. Então, apesar da gente contar com as pessoas, seja parentes, seja vizinhos, o milagre está dentro da nossa casa. E o milagre aconteceu com a porta fechada. Num período de tanta rede social, de tanta gente fazendo da rede social o seu diário, o seu local de desabafo, Deus fala pra gente assim, é no secreto que eu ainda opero o milagre. É com a porta fechada que eu ainda pretendo deitar o azeite sobre a sua vida, sobre a sua casa, para que os seus problemas e as suas causas sejam resolvidas. Quando os meninos, filhos dela, foram pedir aquele vaso, de repente eles nem falaram para que usar o vaso, mas eles pediram emprestado e foram resolver o problema de casa. Então, busque resolver o teu problema com quem pode te ajudar. E Deus, ele ainda age no secreto, dentro da nossa casa, com a nossa família e com as nossas portas fechadas, né? Ele fala assim, vai e pega o vaso emprestado e vai deitando o azeite. Depois que ela faz todo esse processo, ainda precisa de mais uma orientação. E agora? O azeite foi derramado, mas o que eu vou fazer com esse azeite? Aí Eliseu volta e dá a segunda orientação a ela. Você vai pegar esse azeite e você vai vender e vai pagar a tua dívida. Você vai resolver o seu principal problema, que o principal problema dela era a dívida do marido. Mas além da dívida, ainda vai sobrar muito dinheiro para você e os teus filhos viverem do resto. Então, para terminar esse vídeo, Deus, ele não é Deus de pouco, Deus, ele não é Deus de contado. Deus, ele é um Deus de abundância, ele é um Deus de multiplicação. E quando a gente clama a ele, ele está sempre pronto para transbordar coisas na nossa vida ao ponto de que aquilo se estenda de tempos em tempos e até para a vida de outras pessoas, porque o nosso Deus é um Deus de abundância. Então, era esse vídeo que eu queria trazer aqui no canal. Eu não sei se esse conteúdo fez sentido para você, mas se fez sentido para você, por favor, compartilha, tá bom? Eu não peço para ninguém se inscrever aqui no canal e nem para dar like, mas para compartilhar eu sempre peço, porque se a gente compartilha tanta coisa ruim com as pessoas, notícias de morte e tragédia, não custa nada a gente compartilhar alguma coisa que vai acrescentar de uma maneira positiva na vida do nosso próximo, tá bom? Que Deus possa abençoar você, a sua casa, a sua família, e se Ele permitir, a gente volta aqui de novo com o próximo vídeo, tá bom? Tchau!